Fala pessoal, tá começando mais um episódio do Fillercast, o podcast onde até o filler vale a pena. Eu sou o Guilherme, mais conhecido como Senin, E eu sou a Natália, mais conhecida como Digi. e aqui a gente discute de tudo: animes novos, clássicos, teorias malucas, tretas de fandom e até aquelas aberturas que a gente nunca pula. Então pega o celular, ajeita os fones e bora falar de anime. Fala, Nath. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Frieren. Se você clicou no episódio, você já viu no título que é sobre isso. Eu não sei porque todo o canal começa explicando o que eles vão falar, como se a pessoa não tivesse visto eu clicar, mas a gente decidiu abraçar essa tradição também. Tudo certo para a gente falar desse anime, Nath? Quer dar algumas primeiras impressões, alguma opinião primária antes da gente começar? Oi, Gui, tudo bem? Bom, a gente no último episódio deu acho que uma palhinha sobre o que a gente pensa de Frieren, né? A gente já conversou um pouquinho. E eu acho que por ser uma coisa tão incrível assim e novo, né? Frieren é um anime novo, é do que? De 2024 e 23. E já tem uma fanbase bem estabelecida, eu acho. Ultrapassou, né, Full Metal Alchemist no My Anime List, o que foi um feito depois de anos, né? Porque, para quem não sabia, o My Anime List é um site em que o pessoal ranqueia animes e fala sobre animes e os que assistiram e tal. E Full Metal Alchemist Brotherhood tava em primeiro lugar, assim, de todos os tempos. Faziam anos e ninguém tirava eles de lá. E Frieren conseguiu, né? Então acho que nada mais justo da gente falar desse novo anime número um que encantou todo mundo, inclusive a gente. Sim, inclusive a posição de Fullmetal merecidíssima, ninguém vai contestar isso. Fullmetal é um daqueles animes que você vê mais de uma vez e ele só melhor quanto mais você vê, quanto mais você pensa sobre. Mas Frieren vem trazendo essa mesma pegada, vem trazendo uma pegada forte, sempre para falar em datas específicas. O mangá de Frieren começou em abril de 2020 e o anime só foi ser lançado finalzinho de 2023, finalzinho de setembro, 29 de setembro, então começo de outubro, e está sendo lançado até agora. E só promete. É um anime que vem prometendo muito e entregando tudo que tem sido prometido. Em questões técnicas, em questão de história, em questão de desenvolvimento. Tanto que a gente achou válido fazer um episódio inteiro só sobre Frieren. Assim como a gente vai fazer para outras obras, para clássicos, para outros da temporada. Mas a gente decidiu começar com um desses que está extremamente em alta agora. E eu acho que a gente resolveu começar com Frieren porque Frieren eu acho que não é apenas uma obra de arte, assim, quando a gente fala também do visual, mas é uma obra muito bem feita de história. O storytelling de Frieren é muito bom e traz a gente, tipo, eu acho que traz aquele sentimento de anime antigo, só que sem ter o problema de pacing, né, que os animes antigos têm, e, consegue fazer a gente entrar no meio da história, né? É uma história que nem você falou, tanto tecnicamente, quanto apenas visualmente, quanto por entretenimento, é muito bom. E não à toa vai lançar a segunda temporada no início do ano que vem, em janeiro de 2026. Já tá aí, já tem trailer e tudo mais, né? Então, e tá todo mundo ansioso. E o mangá, né? A gente falou um pouco do mangá no episódio passado, que tem alguns hiatos, assim, porque o autor é bem envolvido com o anime. E o mangá tá a todo vapor, né? E muita coisa tá acontecendo aí. Eu sei que você ainda não leu o mangá. Eu vou tentar evitar de falar um pouco do mangá em respeito. Perfeito, sem spoiler por cima de mim. Mas, inclusive, o episódio de hoje, a gente não vai ter spoiler do mangá, né? A gente vai ter, querendo ou não, spoiler do anime, né? Mas até aí já tem alguns anos que lançou. E é isso.
Perfeito. Eu acho interessante não falar do mangá também, porque tem uma galera que, assim como eu, deve apreciar a Frieren pela obra de arte que ela é como uma mídia audiovisual. Então, tipo, tem trilha sonora, tem outros aspectos de animação de qualidade, animação fluida, estilo de arte que foi escolhido para animação. E é por isso que eu não dei continuidade quando eu terminei o anime no mangá, porque eu fico pensando nos efeitos visuais, no quão épico é, e que eu não quero perder a experiência de ter primeiro contato com o prosseguimento da história naquele nível de anime. Então, é uma escolha pessoal minha, eu poderia ter continuado, mas eu fiz isso com o Jujutsu e me arrependi. Estou guardando ele para ter isso no anime em primeira mão, porque mesmo que fique ruim, que eu não acho que vai ficar, mas caso fique, pelo menos eu vou estar vendo algo bonito. Diferente de Jujutsu, que eu fui pro mangá e não ficou nada bonito. Pô, que tristeza, né? Você falar uma coisa dessa é meio triste. Mas, ok, eu acho bem justo, assim, essa escolha. Apesar de que eu acho que o mangá também, ele é muito bonito. Eu acho que, assim, é, não tem como você fazer uma obra tão bonita, assim, de anime, né? Tipo, esteticamente falando, sem você ter um material base muito bom. Uma base sólida, né? Exatamente. E é isso que Frieren tem. Frieren tem uma história muito boa já. O material base, o material que é trabalhado no anime, ele é muito bom, muito bem feito, muito bem desenhado. As cenas que a gente acha lindo no anime, no mangá são muito bonitas também. Óbvio que com o efeito da animação, com a música, a trilha sonora, fica muito mais envolvente a experiência, né? Mas é que o mangá, ele não. Eu acho, na minha opinião, ele não deixa. Ele não fica muito pra trás, não, tá? Acho justo, acho justo. É que eu sempre comparo algumas coisas de forma que eu acho que é inevitável. Por exemplo, quando se fala em mangá bonito, por mais fã que eu seja de Naruto, provavelmente é o universo que eu mais gosto, assim, em questão de animes. Eu não viro e falo para Naruto, porque tem painéis excelentes, e falo, uau, isso aqui é um mangá mega desenhado. Quando eu penso em mangá mega desenhado, assim, uma experiência que se justifica, eu falo, cara, leia esse mangá. Você viu no anime e gostou? Legal. Leia o mangá do mesmo jeito. Ah, é diferente no mangá a história? Não, é a mesma história, mas os painéis valem. Eu penso em One Punch Man. One Punch Man e o Murata, tipo, o que ele faz naquele mangá, sabe, garantiu o lugarzinho dele no céu. Aquilo ali é uma contracrítica épica, foda. É como você sabe quando o Pain vai destruir Konoha. Não Sim. vou ligar para spoiler de Naruto, gente. E você vê as casinhas desenhadas, aquele painel bonito. Aquele painel gigantesco, né? Sim, toda a página de One Punch Man é daquele jeito. É fantástico. Quando você vê algum monstro, algum inimigo, algum vilão, ele pode ter o design mais simples. O autor sabe desenhar muito bem. Quando ele quer passar movimento, ele sabe passar muito bem também. A minha régua é muito alta para essas coisas, entendeu? Justo. Ok. Bem justo. Mas não desmerecendo. Eu falo isso porque, tipo, pra mostrar, da minha experiência tem essa visão. Mas, tipo, se eu não achasse Frieren excelente, tipo, excelente mesmo, 9 de 10 no mínimo em tantos outros aspectos, a gente nem estaria fazendo um episódio focado nisso. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que nenhuma das obras que a gente vai fazer um episódio 100% dedicado é uma obra no total ruim, né? Eu falo no total porque a gente já fez um episódio só de Naruto. Não, se falar isso, eu pensei, como assim? A gente não vai fazer um episódio só falando mal de Boruto? É verdade, não, tá, ok. Tem razão, tem razão. Mas hoje a gente não tá falando mal. É justamente isso, tipo, tem algumas críticas que a gente pode ter com Frieren e que eu acho muito válidas, mas eu acho que são pouquíssimas. Quando você põe ali na balança, nem configura no bigger picture, sabe? É tipo,
fenomenal do início ao fim. Tanto que Frieren é um daqueles animes que eu falo pra você, é uma experiência. Olhando no celular, você virar e falar, vou tirar um tempo para ver isso aqui, sabe? Como se fosse um evento no cinema. A gente não tem anime no cinema, a gente não tem esse lance aqui no Brasil. Então, é um negócio que vale a pena você se isolar na sua casa, deixa o celular de lado no silencioso, faz isso só depois de comer, quando você estiver tranquilo. Não fica tentando maratonar também, não é necessário, porque cada episódio é muito bom por si. E pra gente não ficar só puxando o saco, assim, sem base, sem entrar em detalhes, a gente até tem uma lista de pautas aqui que a gente vai tentar seguir, mas meio que sem se ater muito a isso. Se a gente lembrar de algo, a gente vai voltar. E para começar, a primeira pauta que a gente vai trazer hoje é para falar sobre o que Frieren faz que os outros animes e mangás não fazem. Qual é o grande diferencial dela, essas coisas a mais que a gente não encontrou em outras obras, uma carência que a gente teve e a gente encontrou vendo Frieren. Você quer começar discorrendo um pouco sobre isso? Digi, eu complemento? Claro, eu acho que a gente pode começar literalmente do começo. O primeiro episódio. O primeiro episódio que o nome é O Final da Jornada. Ou seja, Frieren começa já no final. E não é uma obra que você vai, tipo, ter a coisa retroativa. Aconteceu, já começa no final e você volta pro começo. Não, 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 não. Começa no final e o que vem depois é a história. E é isso que eu acho genial. Porque é tão difícil fazer o que conseguiram fazer com Frieren. Você tem toda aquela carga pesada de. Você começa aquela coisa feliz dos heróis voltando pra capital, eu acho, né? E A capital real. isso, a capital real. E depois de ter feito uma aventura de 10 anos, que você fica, nossa, que aventura longa. E daí você vê todos os personagens. Tem um anão, tem uma elfa, dois humanos, um deles é um priest e o outro é um warrior normal, assim, né? Um é o guerreiro, uma é a maga, um é o clérigo e o Himmel é o herói. Classe de protagonista. Herói. É, classe herói, exatamente. Tipo, o que significa. Qual que é a diferença de guerreiro e herói? É o guerreiro usa o machado e ele é bem tanque, e o herói, ele não parece ser tanque, mas ele é muito, muito forte com ataque. É basicamente isso. Ele é o protagonista, ele tem golpes de protagonista. Exato, ele tem o poder do protagonismo. E a gente tem muito pouco tempo deles, né? A jornada mesmo e todo o resto de tudo é, logicamente, em volta da elfa maga que é a Frieren. E ela, por ser uma elfa, ela primeiro que tem uma vida gigantesca, infinita, assim, quando você olha dos olhos humanos. Além disso, ela também tem dificuldade de compreender emoções humanas. E é basicamente sobre isso a história. A história não é sobre emoções, a história é sobre reencontrar ligações e conexões com outras pessoas, com seres humanos. E é sobre o crescimento dela quanto a isso e ela aprendendo tudo isso, né? E como ela sente falta dos antigos colegas dela e como aquela jornada de 10 anos, não é nenhuma fração da vida dela, fez com que ela repensasse literalmente a vida inteira. A gente tem flashbacks em Frieren, só que são flashbacks muito bem colocados que só adicionam naquele personagem que a gente, por mais que seja antipático, a gente não consegue não deixar de se conectar, de se ver na personagem, né? É uma coisa muito doida. Perfeito, é isso que eu ia falar, é porque não é uma questão só de ambientação, de você se sentir no universo de Frieren da forma que ele é construído. É uma questão de você se sentir na posição da Frieren. Não faz diferença na escala de tempo da vida dela, aonde você começar ali no fim daquela jornada, porque é como ela vê o mundo naquele começo da obra também. Que diferença fazem esses 10 anos? Ela não hesita em falar para o grupo inteiro dela que isso representa só um pedacinho da vida dela. E quando a gente vê ao longo dos episódios ela planejando as coisas, ela fala: eu não ligo de passar 10 anos aqui, de ver a pessoa só daqui a 50 anos. A gente vê ela passar por lugares onde ela
já passou antes e as pessoas que ela viu da última vez já morreram todas. É legal isso, essa construção de mundo, mas é legal que essa construção é feita sempre da perspectiva da Frieren. A gente não vê a visão humana de o tempo passando, as gerações passando muito devagar. A gente vê que para ela parecem pulos. Ela se surpreende com as mudanças rápidas, que para ela foram rápidas, né? 80 anos, que é onde a história toma continuidade depois do começo da jornada deles, e é onde vai acontecer a história com a Fern e o Stark. Para ela foi um salto. Não, pra ela não foi absolutamente nada. E o que eu acho mais interessante é que justamente no episódio seguinte, episódio 2, que a gente tem a introdução da Fern e ela então tem uma aprendiz, né? E daí um pouco depois tem o Stark que entra também no grupo e eles viram os dois aprendizes, né? Apesar dele não ser versado em magia. E a gente tem muito esse negócio de a Frieren aprender a lidar com o tempo dos humanos, né? Eu acho que isso é um crescimento muito interessante que a gente tem do personagem dela. Que ela conforme a história vai evoluindo, você consegue ver ela começando a ficar muito mais, a considerar muito mais o tempo, tanto da Fern quanto do Stark, ao invés do tempo dela, porque ela percebe que o tempo dela é completamente absurdo. A gente tem alguns episódios que a Fern fica extremamente chateada com ela sobre isso, que ela quer ficar lá. Eu ia falar, a gente tem uma outra personagem elfa que entra depois na história, e ela vai falar que os elfos estão muito mais próximos da eternidade do que da mortalidade. E eu acho que isso é legal, porque essas conexões da Frieren, a gente vê que essa jornada de 10 anos que ela teve antes da obra começar, a jornada como um grupo de heróis, na verdade, foi o que motivou ela a começar a se conectar com os humanos, querer saber mais sobre eles. E tem esse aspecto triste, que você começa junto com ela, reexaminar as memórias dela e o que ela perdeu, mesmo estando com eles, mesmo sendo parte do grupo, coisas que ela só foi apreciar muito depois. E por mais que seja uma obra bonita, e as motivações sejam bonitas, a jornada da Frieren seja uma jornada bonita, tem muita tristeza ali. Porque eu não quero ficar dando spoilers muito pesados, mas tem coisas que ela percebe que aconteceram 80 anos atrás que foram, tipo, muito impactantes para relações que ela não chegou a completar e que ela nem percebeu durante a época. Ela só foi refletir sobre isso 80 anos depois, quando personagens em questão já estavam mortos. E isso é muito triste. Nossa, sim, é uma história melancólica, né? Quando você olha ela como um todo. Por mais que ela tenha um tom, tipo, cores felizes, um tom às vezes feliz, ela sempre tá ali no subtexto muito melancólico. Porque quando você se põe nos pés da Frieren, né? Quando você se coloca no lugar dela, e é aí que entra esses flashbacks extremamente bem colocados, você começa a sentir aquela melancolia, você começa a sentir luto por essas interações que ela nunca teve e que ela percebe que ela queria muito ter. E daí você chega também, a mestra dela, 1000 anos antes, fala justamente disso, que vai ter um momento que ela vai querer ter esse tipo de interação, ela vai querer se conectar mais com os humanos. E dito e feito, né? Não à toa é a maior maga da história. Sim, é legal que a jornada acaba sendo sobre isso. Ela querendo reencontrar um certo personagem que já morreu. E você fala, uau, toda vez que tem um flashback sobre esse personagem, sobre o grupo dela, você pensa, nossa, se coloca na posição dela, de que tipo, eu só percebi agora um negócio que eu já perdi, que não vai voltar atrás. Não é um negócio de despedida, é um negócio de tipo passar sem ter vivido mesmo. Para ela foi só tempo, enquanto poderia ter sido mais. Esse gosto que eu acho que eu quero expressar. É, Esse gostinho de, putz, tava ali bem diante de mim e, tipo, só deixei escapar. E a Frieren sentindo isso mostra uma evolução visível dela. Tipo, em um arco que nem tá levando 10 anos. Uma aventura que ainda nem levou o mesmo tempo dessa suposta grande aventura com os heróis e já tá mudando ela muito em pouquíssimo tempo. nossa, sim.
a viagem que ela faz com a Fern e com o Stark, sem dúvida nenhuma. E, óbvio, encontrando os outros colegas dela no caminho, né? O Reiter e o Ai, a gente começa a se apaixonar por aquela personagem, né? Ela tem os lados cômicos dela, ela tem os lados frios dela também, e os lados de que ela quer só entender o que tá acontecendo. Ela diz que em um dado episódio que a raça dela, de elfos, eles são muito frios, então por isso que eles estão indo à extinção. Durante a obra a gente encontra apenas 3 elfos, contando com ela, né? E os 3 elfos são assim, ela talvez seja uma das mais jovens. Isso que é o mais doido. E o resto você não vê elfo, você só vê ou humano e demônio. E eu quero muito também depois falar sobre os demônios de Frieren, porque eu acho que eles formam um contraponto tão inteligente na história, que é uma história toda de conexão, sabe? É uma história de querer ter laços humanos, de conexões humanas, de emoção. E os demônios são justamente o oposto disso, né? Então é um antagonismo muito legal. Sim, que é um negócio que a gente já viu mais em animes antigos, mas até começou em animes antigos, mas depois foi muito colocado, que é um negócio que eu não gostava tanto, que é, os demônios são, na verdade, só o povo incompreendido, é só o povo que a galera tem dó, nananã. E quando você pensa que Frieren vai entrar nesse clichê que fica cada vez mais recente, de tipo, demônio é só mais uma raça, demônio é quase que uma skin de humano com chifrinhos, Aham. Frieren vai lá, pisa na sua cara e fala que não. Sim. Não, é incrível. Fala, ó, palavras para demônios são só ferramentas. Se você demonstrar essa fraquezinha para eles, de se deixar levar por essas palavras, por fofura, porque tem até um demônio criança em dado momento, É. que gera dó em todo mundo, Frieren fala para você, você tá errado. O mal existe, ele tá aqui, ó. E tem todo esse negócio que ela mesma tá em um treinamento eterno, né? Desde que a mestra dela ensinou pra ela, pra justamente combater demônios. O objetivo dela, o objetivo da Flamme pra ela, era derrotar o rei demônio, enganando ele. Então é tudo isso. E também eu acho um negócio muito interessante dos demônios de Frieren é que eles também, eles não são maus. E são maus porque são maus. Eles simplesmente, tal qual ela, não tem emoção. Ela tem, um pouco diferente. Ela é fria, né? Eu acho que esse é justamente o contraponto. Ela é muito fria, só que ela ainda tem emoção, ela ainda consegue se aquecer. E não só ela, os outros elfos também, como a gente vai vendo durante o tempo. Agora, os demônios não. Os demônios simplesmente não sentem nada. Eles têm zero emoções. Eles são completamente em branco, né? Então, para eles é só apenas questão de sobrevivência pela sobrevivência. Porém, né, só um reino animal, né? É como se a gente estivesse olhando para o reino animal cru. Só que você tá falando com criaturas que são extremamente inteligentes e utilizam dessa inteligência para caçar humanos. Sim, eles não. Mas eu acho que eles são colocados como malvados justamente por isso. Porque eles são o predador natural do ser humano. E eu acho que eles têm essa maldade inerente da natureza deles. Demônios se alimentam de humanos. Então, é daí que a gente fala que eles são malvados. O que eu quero dizer não é que, tipo, sim, eles caçam humanos, humanos é a fonte de comida dele, e os elfos estavam atrapalhando isso, por isso que os elfos foram dizimados pelo rei demônio. Mas o que eu quero dizer é que eles não são, tipo, maus, entendeu? É tipo, não é, nossa, muahahaha, eu sou muito, muito mal. Não, é um negócio meio que de persistência da espécie, meio que assim. Eu acho que entra um pouco nisso, mas eu acho que tem muito essa pegada do tipo, eles não se importam. E eles nem se. Eles são inteligentes. Por que a gente chama eles de maus? Porque é justamente o que você falou, eles são animais sem emoção, mas com inteligência. E a inteligência é o que possibilita entender eles. Mas você não vê nenhum interesse neles. Eu gosto muito de uma cena em que um dos demônios apela para outro personagem
falando do pai dele. Nossa, E aí, quando os humanos saem, a outra demônia pergunta pra ele: O que que é um pai? Ele vira e fala: Eu não tenho ideia. É só uma palavra que é boa de usar com os humanos. Comove eles. mano, sim, não. Essa, toda essa parte, assim, eu acho genial. Esse arco, mini arco, né, da Aura, eu acho incrível. Eu acho que, assim, eu já estava gostando de Frieren nesse ponto, né? Mas a luta dela com a Aura, meu Deus do céu. Nossa senhora, são poucas coisas, poucas cenas que superam aquilo. É muito incrível. Sim, tipo, a gente tem uma expectativa que, tipo, a Frieren é do grupo de heróis, ela vai em algum momento entregar pra gente o quão fodona ela é, porque tá muito casual esse começo de aventura, como deve ser mesmo. Quando vai ser o momento que a gente vai falar, ó, a Fern é uma maga, mas a Frieren é a maga? Quando isso vai ser entregue pra gente? E esse arco da Aura faz exatamente isso no final. O jeito que a Frieren humilha a Aura, a demônio, é muito bom. Eu acho que nisso a gente já acabou entrando um pouco na parte de falar sobre o que Frieren fez melhor que outros animes. E essas introduções, tipo, mostrar o valor de personagens, é um negócio que a gente já viu em outros animes, mas Frieren executa com maestria. Toda a introdução de personagem, do porquê ele tem valor, do porquê ele tá onde ele tá na história e dentro daquele universo, faz muito sentido. Você entende porque o personagem está sendo introduzido. Naquele momento da obra, naquele capítulo, tem personagens que a gente vai ver no final dessa primeira temporada, e se eles tivessem sido introduzidos no episódio 2 ou 3, não teria afetado a história. Ele não estava em contato ali com a Frieren. Mas eles foram introduzidos só no momento certo. Isso é uma execução que Frieren tem que é muito boa. Quando ela introduz o Stark no grupo da Frieren, o Stark já mostra o seu valor muito cedo. E você não sente que ele está sendo carregado pelas meninas do grupo. Ou que ele só está ali porque realmente precisamos de uma vanguarda para coisas corpo a corpo. Ele mostra logo no primeiro inimigo que ele enfrenta: Ó, eu sou tão bom que vale a pena vocês me levarem. Sim, e eu acho que o interessante do Stark, né? E como o Stark e a Fern, eles meio que não roubam, não chega exatamente a roubar a cena, mas eles viram muito o foco da Frieren, né? E o Stark fica meio de escanteio, geralmente, mas ele tá sempre treinando. É muito impressionante isso, quão disciplinado, né, durante toda a viagem o Stark é, né? É até engraçado, tem até alguns momentos cômicos que Stark é pego por algum senhor aleatório que vai treinar ele. E umas coisas assim. Ele sempre também é a, o saco de pancada da Fern, enfim. Tem muitas coisas do Stark que eu acho muito legais, mas eu acho que o melhor, o que mais foi bem escrito foi a parte da covardia dele, assim, né? Que ele é um personagem muito forte, mas que sente muito medo. Eu tava falando pra você que eu vi uma análise muito incrível de um cara comparando o Stark com o Usopp de One Piece e o Zenitsu de Demon Slayer, né? E o que ele fala que o Zenitsu e o Stark têm em comum é justamente que eles são muito fortes já. Você é introduzido pra eles, eles são muito fortes. A diferença é que o Zenitsu, ele é covarde do início ao final. No finalzinho ali tem meio que um porquê ele é todo covarde e ele tenta superar o medo dele, piriri pororó. Mas durante todo o mangá e todo o anime, ele simplesmente não tem consequência nenhuma daqueles atos que ele. Do fato dele dormir, né, para conseguir lutar. E não tem consequência nenhuma, tipo, ele superar o obstáculo, né? O Stark, por exemplo, quando ele derrota aquele dragão, ele já ganha um pouco mais de confiança. E daí ele derrota aquele outro demônio lá que tava junto da Aura. E ele vai ganhando cada vez mais confiança, ele vai cada vez mais ficando mais confiante nele mesmo. Porém, ele ainda sente medo, ele ainda treme. E é que nem o mestre dele, o Aizen. O Aizen,
fala que também. Isso que é foda. O Aizen é aquele guerreiro inquebrável. Você tem cenas dele pulando super alto, caindo no chão de cabeça e sem um arranhão. Você tem cenas muito absurdas com o Aizen e ele, tipo, de buenas. Só que quando ele vai lutar, ele treme a mão. A mão dele treme, porque ele sente medo. Só que é um medo que ele conquista e ele engole pra conseguir. Porque ele tem que fazer aquilo, né? Pra conseguir defender quem ele precisa defender. Então, isso é muito incrível. Sim, perfeito. Isso que você falou do Aizen é sensacional, porque mostra que ele tem os motivos dele para ter escolhido Stark, porque ambos sentem medo. E ele, em momento nenhum, ele fala disso para o Stark como uma Aham. grande fraqueza. E é legal ver esse contraste do Aizen com o Himmel no grupo de heróis, porque o Himmel não é falado sobre ele sentir o mesmo medo ou tremores como o Aizen e o Stark sentem posteriormente em todas as batalhas. Mas você em nenhum momento sente que eles são piores que o Himmel por conta disso. Porque quando realmente importa, eles vão lá e enfrentam isso. E o que a gente estava falando sobre o que Frieren faz melhor é essa atenção aos detalhes, que eu acho que é legal a gente falar. Sim. Você vê, quando o Stark, como você disse, está um pouco de lado, ele ainda está treinando. Mas não só treinando, ele está sempre ajudando as pessoas da cidade. E isso nunca é esquecido. Eles não passam por uma cidade em que o Stark não ajuda as pessoas comuns, enquanto a Fern e a Frieren estão fazendo algum trabalho, ou treinando, ou fazendo alguma prova. E você vê que as pessoas da cidade reconhecem ele depois e cumprimentam. E isso é um negócio que podia ter sido feito. E, inclusive, eu acho que teria sido assim em outros animes. Que é colocado, sei lá, na primeira vez que o Stark aparece, na primeira cidade que eles passam, e depois nunca mais. Mas não, em todas as cidades eles vão fazer questão de passar para você, ó, o povo gosta do Stark. O Stark é um herói também, Sim. porque ele vai lá e ajuda as pequenas causas da cidade. Ele é um cara que consegue matar um dragão numa machadada, mas ele ajuda as pessoas a carregar caixinhas pela cidade, recolher frutas, coisas assim. Não como trabalho, que é o que a Frieren e a Fern fazem para viver, às vezes, mas porque é o jeito dele. Isso sempre é considerado quando eles estão em algum lugar. A Fern, ela adora doces. E isso sempre vai ser explorado quando eles estão em algum lugar que tem doces disponíveis para eles comerem. Sim. Entendeu? Esses detalhes da personalidade do personagem, que faz você se conectar e se apegar a eles, não são esquecidos. E não estão ali só para gerar aquela conexão barata, sabe? Que passa. Tá ali para mostrar, ó, essa personagem é quase uma pessoa real. Tipo, você pode se imaginar ali jantando com eles, sabe? Você consegue pensar, se eu for jantar com o grupo da Frieren hoje à noite, cada personagem vai se comportar de tal maneira. Porque isso é bem definido pra gente como público. Nossa, você falou. Aí você falou tudo, né? É tão bem feito o character design, é tão bom que é isso mesmo. Você consegue só de pensar em uma coisa banal se, se imaginar junto com aqueles personagens. E eu acho que é por isso também. Isso aí, a imaginação é muito presente nesse universo de Frieren, né? Se fala muito de imaginação. E é isso que eles trazem É. pra quem assiste. Eles trazem justamente essa imaginação toda que o Stark, eu acho que eu consigo traçar alguns paralelos com o Himmel também, né? Porque o Himmel era essa pessoa que fazia isso. A Frieren passa a fazer, né? E você falou desses trabalhinhos que a Frieren e a Fern fazem, e eu acho muito interessante o quanto a Frieren sempre pede uma compensação, apesar. Pode ser tipo a coisa mais banal do universo. Um livro que não vale de nada, um feitiço idiota, um objeto aleatório, sabe? Não importa. E isso vem muito do Himmel, né? Que ele fala que se você. Se você não pede alguma coisa, as pessoas acham que devem algo a você. E eu não quero isso. E eu acho isso maravilhoso, é incrível. E é constante, né? É um negócio que sempre acontece. Eles sempre fazem isso. Não tem um momento que eles deixam de fazer. Isso é tão nuances, sabe? Apenas pequenas nuances e detalhes que
trazem tudo isso à vida, né? Trazem todo esse universo, todos esses personagens à vida. É isso. Um experimento mental legal que dá para fazer sobre isso é você se perguntar: se você está viajando com um grupo da Frieren, eles mesmos eles se questionam, né, os personagens. Ah, o que que o fulano gosta? Ah, vai ser aniversário do fulano. O que que eu vou dar de presente para ele? É legal essa questão dos aniversários. Sim. E você consegue se imaginar sobre o que você estaria conversando com esses personagens, como eles iriam reagir em determinadas situações. Aí eu te pergunto, te joguei em Naruto. O Naruto gosta de lamen, tá? O que que a Sakura, o Sasuke e o Kakashi vão pedir? Tanto que você vê que quando lança um databook, para quem gosta de ir mais fundo na obra, tá essas informações. Eles colocam nos databooks, frase favorita do personagem é tal coisa. Comida favorita do personagem é tal coisa. E Frieren faz isso dentro da história. É naturalmente, não é uma inserção artificial. E é isso que Frieren faz muito melhor que a média de animes que você vai achar. Eu acho que ela merece tipo, todo o crédito do mundo por isso. Não precisa de informação adicional, porque a informação tá ali e ponto. Sim. Outra coisa que eu gosto muito que em Frieren faz é assim: você já tentou assistir um episódio de Frieren sem som? Caraca, não. É uma experiência incrível, sabe por quê? Porque você consegue entender muitas coisas da história, mesmo sem som. É uma. Não, é um visual, né? Não é áudio, né? É um visual incrível. A animação, os frames são muito bons, são tão bons que você consegue entender tudo o que tá acontecendo. As expressões dos personagens na animação, esses pequenos detalhes, essas pequenas nuances mudam completamente esse negócio. Tipo, é muito doido. Faz o teste depois. Tipo, põe um episódio aleatório de Frieren e não deixa o áudio. Porque é bem introspectivo algumas paisagens, algumas passagens que você vê só o cenário, a jornada deles. Falando, nossa, eu poderia estar, tipo, vivendo isso na estrada, sabe? Aham, Poderia estar só vendo esse cenário, só contemplando, é bem contemplativo. exatamente. E não deixa de ser uma obra de arte, né? Lindo. Sim. Ainda falando das nossas pautas aqui, só para a gente não desviar muito, não se perder, uma coisa muito legal que a gente tem que falar aqui, ainda mais no nosso podcast, com o nome que temos, é que Frieren não tem filler. Nossa, sim. Não precisa. Todo episódio importa. Exatamente, todo episódio importa. Você fala, a gente vai comparar sempre com outros animes para mostrar o que está sendo feito de certo na execução com um exemplo prático. Então eu vou falar de Naruto, que eu sempre vou citar bastante, é um anime que eu gosto bastante, mas, gente, filler de competição de comida da Vila da Folha no meio do episódio de guerra, é sério? Tipo, é sério? Você não consegue. Não, sério. Faz um episódio humano, sabe? Se isso fosse. Se Naruto tivesse sido feito com o carinho e atenção de Frieren, uma competição de comida podia ter acontecido até no meio da guerra. Mas seria tipo assim, numa barraca de descanso durante a guerra, durante o acampamento ali, entre ninjas de nações diferentes, falando de comidas diferentes de cada nação, se conectando um com o outro. Sabe, não seria uma quebra para tentar introduzir um episódio só para tapar buraco, só para ter espaço, só para ter tempo para o mangá passar na frente. Seria um negócio natural, sabe? E esse é o problema do filler. O filler ele quebra o passo muito pesado. E a gente falou bem do pacing de Frieren por isso. Não tem filler. Todo episódio é importante. Se você pular um episódio, que até pode ser meio e fim de alguma luta, algum conflito, alguma vida que eles passaram, você talvez não perca nada. Ninguém vai morrer naquele episódio. Mas você vai perder muito do desenvolvimento pessoal de cada um e do desenvolvimento do grupo como uma entidade. Exatamente. Nossa, sim. Aí você falou tudo. Tem um episódio, por exemplo, que a Frieren e a Fern vão nessa vila perto do mar e elas ficam limpando. O episódio é basicamente isso, elas limpando a praia pra ver o pôr do sol no ano novo. E assim, é uma premissa tão básica, tão parece assim, se eu pular não tem nada demais. Tem, porque ali você entende. Ali é um episódio que você começa a entender bem a Frieren mesmo começa a entender
o grupo dela, tanto o atual quanto o antigo, é muito da hora. Esse episódio é muito bom. Ele é um episódio que parece que é só algo aleatório, assim, jogado. Só que não. Tudo é importante. Eu, como alguém que joga muito RPG de mesa, eu jogo muito Dungeons and Dragons, eu sempre tenho uma pegada medieval. Então é inevitável eu ver um anime com uma pegada medieval, que tanto Sekais tem, que Frieren tem, e não comparar com uma mesa de Dungeons and Dragons. Ainda mais quando é um grupo de aventureiros. Tipo, o anime ele não foge disso, ele tá te pedindo pra fazer essa comparação. Nossa, assim, E quem joga RPG de mesa entende um pouco disso, entende o que é uma aventura secundária, uma coisinha boba do meio do caminho, ser o que tá te vendendo aquela aventura, o que tá querendo passar pra você que é aquilo que vale a pena na experiência. Frieren, no final desse episódio, ela percebe que, caraca, não é só o pôr do sol, porque ela também não olha pro pôr do sol. Se não me engano, é o nascer do sol, né? Não é o pôr do sol. o nascer do sol. Aí ela vê e ela mesma, ela em nenhum momento ela contempla tanto quem tá ao redor. Aham. Mas ela contempla o sorriso da Fern. Quando ela vê a felicidade do grupo dela, é É. aquilo que ela percebe que ela tava perdendo. E, tipo, quem joga RPG de mesa sabe que é isso que conta, sabe que não é matar o rei demônio no final da jornada. É um negócio que você já sabe que vai acontecer. É a jornada como um todo. É por isso que vale a pena você jogar. Se alguém te contar uma campanha de D&D, a pessoa nunca vai chegar e falar só da luta contra o chefão final. Ela vai contar do dia que seu amigo tentou seduzir um dragão, do dia que alguém perdeu um braço porque desacatou um guarda, coisas assim que te conectam com a obra. E Frieren tá cheio disso. Todo episódio, tem um episódio que eu vou ter que falar, que eu tenho que puxar aqui, que é o episódio do Velho Voo, Ai, que é um eu amo esse episódio. muito bom, né? É muito bom. É um episódio que eles passam numa cidadezinha qualquer e encontram um anão, que é um guerreiro que protege aquela cidade há mais de 400 anos. E normalmente anões, eles falam que vivem cerca de 300 e poucos anos, então ele é muito velho até para o padrão anão. E ele treina um pouco o Stark, a Frieren conversa com ele, você vê que é legal que a Frieren consegue se conectar com alguém tão velho quanto ela no começo do episódio. E você pensa, que legal, um fillerzinho aqui. E não é, porque nesse episódio que a Frieren percebe que até para um anão ela tá muito velha. Porque no final do episódio, esse personagem fala sobre ele nem lembra mais direito de uma das motivações dele estar protegendo aquela vila há mais de 400 anos. Até ele já tá ficando senil. Até ele tá sentindo o tempo. E a Frieren de primeiro acha que ele tá brincando. Ela dá um sorriso assim, tipo, é uma piada, né? E tipo, não é. Você sente que a Frieren começa a pensar, nossa, mesmo ainda estando vivo há tanto tempo, não é só porque ele viveu que ele não tá perdendo. E isso faz parte da intenção final da obra, na minha visão. Tipo, aonde a obra tá querendo chegar. Não é só porque você viveu aquilo que você realmente aproveitou, apreciou como deveria. Sim. Frieren é justamente sobre a jornada. Afinal, o maior problema, né, a maior ameaça do mundo, que seria o Rei Demônio, já foi derrotado no primeiro episódio. No primeiro episódio, ela tá voltando de ter derrotado o Rei Demônio. Então não tem mais isso. Então o objetivo não é você fazer uma jornada para derrotar alguma calamidade muito grande. Não, é justamente a jornada. Exato, Porque ela tá indo pra um lugar que ela nem sabe se existe. E se não existir, tudo bem também, porque toda essa jornada, ela tá conseguindo aproveitar essa jornada passo a passo. E quanto mais ela passa tempo com a Fern, o Stark e até o Sign depois, né? Quanto mais tempo ela passa com essas pessoas, mais ela vai descobrindo sobre ela mesma e sobre tudo que ela. E aproveitar tudo que ela tá vivendo, né? Aproveitar cada segundo como se fosse o último. eu ouso dizer que o verdadeiro rei demônio são os amigos que estão no caminho. Será que o Himmel, Tem muito. será que o Himmel derrotou o Rei Demônio depois de ter um bom bate-papo com ele e falar, viu? Matar humanos é errado. Eu
acho que ele meteu o clássico, sabe? Eu já fui como você. E começou uma musiquinha triste, ele fez um discurso. Mas falando sobre isso, em Frieren, eu vou contar uma história engraçada. Um amigo nosso, quando ele estava vendo, ele estava adiantado, e ele chegou a falar para mim: Ah, tem um episódio que fala sobre a espada do herói, de uma pedra, nananã, um paralelo da Excalibur, clássico. E conta que o Himmel, na verdade, não tirou. O Himmel, que é o herói do grupo da Frieren, não tirou essa espada dessa pedra. Essa espada ainda tá lá até hoje. E a profecia dizia que o herói que mataria o Rei Demônio seria o que tiraria a espada da pedra. E esse meu amigo, eu não sei por que lógica ele chegou a isso, mas ele foi pensando assim: pera, se essa espada ainda tá aí, é porque o Rei Demônio ou não morreu, e o Himmel com certeza não era o verdadeiro herói. Então, com certeza, ainda tem uma grande ameaça. E quando ele me falou isso, eu falei: caraca, vou ver mais episódios e ver se eu chego nessa conclusão, se a obra realmente parece estar caminhando para isso. E isso não tem nada a ver. Não, o Rei Demônio já tá morto mesmo. Isso é só virem pegando esse clichê da Excalibur, da espada do herói, e falando, não é isso que importa, sabe? O mundo de Frieren, ele é bem realista nesse sentido. Sim, Não é isso que vai definir o grupo deles como um grupo de heróis. Uma profecia aqui, um clichê ali, uma jornada como as outras. Tanto que outra coisa que eles discutem nos flashbacks, acho que é o Ryder, não, é o Aizen, ele fala pro Himmel: Himmel, por que a gente para e fica ajudando pessoas comuns no dia a dia delas, se a gente tem o Rei Demônio para parar? E o Himmel dá um discurso para ele muito explicando sobre o tipo de jornada que ele quer ter. E é praticamente ele falando para a audiência, ó, não é uma história sobre isso. É sobre a minha jornada pessoal com os meus amigos para parar o Rei Demônio. a gente precisa falar do Himmel, eu acho. É, eu acho que o Himmel, ele é realmente o herói. Ele é aquele herói que todo mundo precisa. Talvez não seja o herói que. Aquele negócio, não é o herói que a gente queria, mas é o que a gente precisa. O Himmel é justamente esse tipo de herói. Ele é aquele herói que quer justamente ajudar todo mundo e não ser herói simplesmente porque ele matou a maior calamidade do mundo. Não, ser herói porque no processo ele foi ativamente ajudando as pessoas de todas as vilas. Não à toa que tem uma estátua dele a cada 3 vilas lá, sabe? As pessoas realmente amavam o Himmel, sabe? Os mais antigos que ainda estão vivos enquanto a nova jornada acontece, eles eles guardam e limpam e têm muito respeito pelas estátuas do Himmel que tem em todo canto. É muito incrível isso. Sim, é muito legal essa pegada. O Himmel é um personagem que, por mais que já tenha morrido no início da obra, ele. A gente vai aprendendo mais sobre ele conforme o tempo vai passando, né? Isso é muito doido. Sim, ele fala que ele é um herói que ele não quer ser esquecido, né? E é isso que mais marca as pessoas. Porque até nas cidades principais, as pessoas esquecem de, tipo, quem exatamente eram os heróis, se referem a eles só como grupo de heróis, você não vê os nomes. Tem até uma outra estátua de uma dupla de heróis mais antigos do que os heróis do grupo do Himmel, o grupo do Klaf, que é outro elfo que aparece na obra, e você vê que nem se lembram dos nomes deles. E quando o Kraft fala sobre isso, você vê também essa parte da melancolia, né? Você vê que ele fica meio triste, mas tudo bem, porque ele fez o que ele precisava fazer. E é isso, e é sobre isso. E Sim, é muito legal. O Himmel ele é lembrado, como você disse, muito mais nas cidades pequenas por velhinhos que ele ajudou do que ou os netos dessas pessoas, é, do que realmente como o Himmel, grande herói, nananã, com as falhas que ele tinha, como a pessoa que ele realmente era. No grande público, assim, no que a gente chama de grande mídia, ele ainda é o herói lendário, Himmel, blá blá blá. Mas ninguém tá falando dos defeitos dele, do dia a dia dele, dele como pessoa, só dele como lenda. nossa, sim, realmente. E no final ele é lembrado justamente como ele quer. Exato.
Tipo, o Himmel, ela é um personagem perfeito. Ele teve toda a jornada dele, o arco dele perfeito. Eu acho que a única coisa que ele se arrependeu, não se arrependeu, mas foi a parte do romance com a Frieren, né? É, eu pensei em falar isso. Eu pensei, será que eu falo isso? Será que eu não falo? Ah, é impossível não chipar os dois. Eu acho que é importante falar, porque isso é uma parte muito crucial de Frieren, né? Aí a Frieren descobrindo sobre esse romance perdido. E ele tá perdido mesmo, não tem fazer duas vezes, fazer de novo. Não tem tente outra vez, sabe? Acabou, ele morreu. E ele morreu de velhice, sabe? Não foi nem uma morte trágica pra lamentar. Ela não perdeu ele numa luta, numa guerra. É só um lance do tipo assim, realmente ela perdeu tempo. Exato. E daí você volta no primeiro episódio e você entende completamente a reação dela de depois começar a chorar de soluçar. É realmente desesperador o luto que ela tá sentindo naquele momento. Pois é, é um paralelo muito bom, né? Porque muitas vezes a gente sente que perde tempo, mas na escala da Frieren, ela perdeu todo o tempo. Na vida você pode virar e falar, ok, vou ligar para aquela pessoa, seja um parente, seja uma pessoa que você gosta. E Frieren, esse lance dela ser imortal, dá pra mostrar no anime como é perder todo o tempo. Não vai voltar atrás. O Rimmel morreu de velhice. Exatamente. Ela voltou pra ver ele 50 anos depois, só. E foi quando ele morreu. Então, nossa, Na hora que ela voltou, 50 anos depois, e eu vi que ele não tinha filhos e netos, eu falei, ah, não, vai ser isso, vai. Nossa, eu vou sofrer por isso daqui uns episódios. sim, sim, nossa, sim. E ele. O que eu acho mais incrível sobre o Himmel é o quanto vaidoso ele era, e daí ele ficou careca. Eu só precisava falar disso. Os pontos cômicos dessa história são realmente muito cômicos. É tipo, é um riso gostoso que você dá, sabe? Não é aquela risada, tipo, forçada ou nervosa, é só engraçado. Tem algumas coisas engraçadas dessa história que se repetem e eu acho que continua engraçado. Tipo, a Frieren caindo nos mímicos. Eu acho hilário. E eu acho sensacional o humor da obra. O humor é muito bem feito. Ele não fica recorrendo a fanservice. Por que que essa cena é engraçada? Ai, porque a roupa de um personagem rasgou. Não, não é esse tipo de piada. Você não tá assistindo um fairy tale da vida, sabe? E o que é engraçado, porque essa piada, inclusive, acontece na obra. Mas você vê a diferença de uma execução dessa piada. Como o humor, que você vai ver em Uhum. Frieren, pegar a poção que dissolve roupas e jogar em alguém. A diferença disso para uma cena em Fairy Tail que se alguma personagem for ter a roupa rasgada pelo inimigo numa luta ou para alguma piada por motivo ou numa cena de banho, vai ser para expor ela ali mesmo como, olha como essa personagem é gostosa. Consuma. E Frieren não tem esse tipo de apelo. Nossa, sim, e eu acho que isso é incrível. Tipo, a falta de fanservice é muito. Nossa, é colírio para os meus olhos, honestamente. É um colírio. Porque é essa sensação de que você tá vendo algo leve, sabe? Algo que não tem esse segundo. Esse objetivo por trás de vender o waifu, sabe? É, inclusive, é muito engraçado. Tem um certo ponto que a Frieren mesmo brinca com o Sain. Na verdade, não brinca, né? Ela acha que ela tá falando muito sério. Que assim, ele fala que ele quer mulheres gostosas. Tem essa parte. Os velhos, né? Isso, mulheres mais velhas, gostosas e tal. E daí a Frieren fala, mas eu sou uma mulher mais velha. E daí dá um beijinho assim. E a Fern e É o Star muito. meu Deus do céu, uau! E o Sai simplesmente reagindo como todo o resto das pessoas reage, tipo, mano, o que tá acontecendo? O Sai ele age como um adulto funcional. Ao ver uma pessoa que tem o corpo de uma adolescente, ele fala: Você tem o corpo de uma adolescente. Não é disso que eu tô falando. E a mente de uma vovó.
Ele quase que entra nessa de. Calma lá, eu disse mais velhos, não fósseis. Sim, é muito bom. Eu adoro a adição do Sign no grupo, sabe? Por mais que dure pouco, eu amo muito o tempo que o Sign fica. E eu, e eu achei no começo que eu ia detestar ele como personagem. Eu Eu virei e falei: também. ai, tá, um pobre coitado que não viveu a aventura, vai ficar se lamentando e eu vou ter que aguentar o desenvolvimento dele, que vai ser chato. E não, até que foi relativamente rápido. E quando ele sai do grupo, você fica com um gostinho de quero mais. Eu falo, putz, eles se encaixaram tão bem. Sim, a dinâmica deles é muito boa, sabe? Como um grupo de 4. Nossa, é a dinâmica perfeita. Você tem ali um novo grupo. Um novo grupo de não heróis, mas de viagem, né? De aventura. Eu acho que a gente poderia dizer que é um grupo de heróis para o tempo de paz que esse mundo de Frieren está vivendo. Eu gosto quando a obra fala disso. A mestra da Frieren vai apresentar a Frieren para a própria mestra dela, ou seja, a mestra da mestra, e ela A fala: ó, Siri. a Frieren, ela é uma maga para tempos de paz. Nossa, Ela sim. vai à guerra, ela vai matar o rei demônio. Tô afirmando para você. Mas é porque ela aspira à paz que isso vai trazer. Ela não quer guerra, ela não estuda magia por guerra. As magias que ela coleciona, que a gente já mencionou aqui hoje, a gente chama de magias inúteis, mas são magias do dia a dia. São magias que faz você, sabe, se conectar com a utilidade delas para aquela vila, para o lugar que ela foi criado. Sabe, a gente vai ver a Frieren usando para o dia a dia magias para tudo, para voar, para levantar frutos, para levantar carroças, para limpar roupas, magias desse tipo. Para limpar estátuas de cobre, inclusive ela não tem uma magia para estátuas de pedra, é algo que ela queria ter. Pra fazer um campo de flores, que é a magia favorita dela. Exato. E isso é muito legal no sistema de poderes da obra aqui. Na minha visão, é um negócio que a gente falar, porque é impecável o sistema de magias de Frieren. Vamos começar a falar um pouquinho mais sobre isso? Ou a gente vai fazer uma transição musical? Eu gosto das transições. Então, pessoal, falando agora do sistema de poderes de Frieren. O sistema de poderes de Frieren, ele é muito bom. Se você olhar aqui na minha casa, eu tenho, tipo, mais de 20 edições de Nanatsu no Taizai. Eu tinha mais de 15 volumes de Fairy Tail. E os magos, e o jeito que a magia é tratada nesses universos em que magos são um negócio fundamental e corriqueiro, não é tão bem desenvolvido quanto em Frieren. Frieren consegue ser mais curto, a gente está falando de acho que 26, 28 episódios na primeira temporada, e faz você vomitar só de pensar no sistema de magia de Fairy Tail, em que todo mundo é mago, em que a magia deveria ser um negócio muito melhor elaborado. Frieren tem um sistema de poderes que é quase uma ciência. Inclusive, é muito legal quando eles falam sobre isso. E você vê imagens de tipo escolas de mago, quadros negros com coisas sobre magia, explicações técnicas Sim, sobre formato, imaginação. Isso é muito bom. Isso faz você falar: caraca, a magia tá aí para ser estudada. Eu tô aqui cursando biologia, em que eu poderia estar cursando magia. eu adorei esse take em magia de Frieren. Eu acho que é incrível você associar magia com ciências. E é tipo, como ciências, a gente tá falando das ciências naturais, né? Então, física, química, biologia, matemática, tudo muito intrínseco à própria magia. Inclusive, os magos justamente aqueles magos tradicionais que são extremamente estudiosos, eles estudam, eles têm que se matar de estudar para compreender as coisas. E a Frieren fala isso o tempo todo sobre os humanos, né? E como os humanos são impressionantes lidando com magia. Porque humanos têm tempo de vida curtos. E eles transformam aquele tempo de vida curtos deles em algo extraordinário.
A própria mestra dela era humana. Sim, e você vê os saltos que a magia dá como se fosse uma ciência mesmo. É Aham. porque você vê os takes da mestre da Feeling há 1000 anos atrás, e parece que a magia não estava tão avançada quanto ela está agora. E se você pensar na ciência moderna, 1000 anos atrás, a gente andava a carroça. E há 200 anos atrás, a gente ainda andava só a carroça. Mas tem um salto nos últimos 150 anos e agora nós andamos de Ferrari. Quer dizer, quem pode? E você vê isso acontecendo com a magia em Frieren. E você vê esse paralelo, só para não perder o raciocínio, Aham. não só com a magia, mas com esportes, por exemplo. Você vê os magos lutando, falando, o que funciona a magia aqui não é ser mirabolante, não é reinventar a roda, é o arroz com feijão, é dominar o básico do que a gente está fazendo aqui. E você vê uns paralelos e umas conversas entre magos que parecem muito pesquisadores conversando, coisas assim. Tem uma luta de magos que ocorre lá pro arco do exame de magos, em que um mago vira pro outro e fala: você é autodidata, né? Aí o cara fala: sou sim, por quê? Porque quem é autodidata tende a negligenciar os básicos. E a falha da sua magia e do seu estilo de luta entre magos é que você negligencia o básico e eu vou te derrotar por isso. Mano, sim, tem outra parte também que eu lembro que eu achei muito incrível sobre isso de magia. Foi quando a Fern, nesse mesmo arco, tá lutando contra uma menina e ela fala: lutar contra você é como se eu estivesse lutando contra a minha avó. E a Fern só usa de magia de ataque apenas a magia de ataque básica, que é o Zoltarak. E é só isso que ela usa. Porque é só isso que a Frieren ensina pra ela de magia de ataque. E a Frieren diz: isso é o suficiente pra derrotar os magos dessa era. E eu acho isso muito foda. Acho isso muito foda, Sim, tá? se você perguntar para qualquer lutador de MMA, ele vai virar para você e falar: como ganhar uma luta? Feijão com arroz. É o básico. É jab, jab, direto. Não é dar pirueta, não é dar uns três mortais para trás, sabe? E nesse universo que existe magia, isso ainda se aplica. É assim, você executa tão bem o seu básico que é o suficiente para um combate mágico. A ciência que você está fazendo ali, com a magia, a construção de escudos mágicos, Uhum. otimizar aquilo para o combate. E isso que fez os humanos sobrepassarem demônios que tinham magias específicas para aniquilar humanos. E em 80 anos, essa magia passou a ser considerada básica dos Magia humanos. comum de ataque, sabe? Que insulto ao, ao demônio que passou literalmente a vida toda inventando aquilo e ficou 80 anos como pedra, e nesses 80 anos foi o suficiente pra ele morrer pela técnica que ele mesmo criou. Eu acho muito poético isso. Eu acho muito legal isso de Frieren também, dessa questão das descobertas de magias pelos humanos. Porque uma coisa é a Frieren aprender uma magia e agora ela sabe para ela. E outra coisa é, opa, os humanos descobriram o Zoltrak, essa magia demoníaca, e nesses 80 anos eles dominaram ela tão bem que agora ela é básica, todo mundo sabe fazer, mas não só isso, como eles não estão parando. Uhum. Magia de voo, eles descobriram há pouco tempo também, e eu nem imagino aonde ela vai estar daqui a 50 anos. Sim, e eles sempre falam de magia como se fosse essas equações que você tem que resolver. Inclusive a própria magia de voo. Tem um episódio que a Frieren, ela fala um pouco mais a fundo sobre isso, que os humanos ainda, que a magia de voo para você mesmo voar é como se você tivesse apenas o resultado da equação, mas sem ter a equação em si. E é por isso que você não consegue fazer outras coisas e pessoas voarem ao mesmo tempo. Porque você não tem a equação, você só tem a resposta. E eu acho isso, nossa, maravilhoso. Tem um anime que eu comecei a assistir recentemente, que é dessa temporada, que é Silent Witch. E é justamente isso. O sistema de magia deles também é voltado em matemática. Então a bruxa fodona, que não fala os encantamentos e tal, ela simplesmente é muito incrível e foda em matemática, sabe? Ela, nossa senhora,
a doida dos números. E ela é a maior maga que tem naquele universo. Por quê? Porque ela é só muito boa em matemática. Acho isso incrível. Eu achei isso sensacional, essa questão de otimização de magia. Por que que os humanos estão avançando tanto? É porque os humanos são individualmente muito fodas? Não. Mas é porque cada humano contribui e empurra muito a magia para frente, no que para os elfos parece ser um tempo muito curto. Sim, Porque um elfo às vezes aprenderia uma magia e ficaria praticando ela por 100 anos. Tanto que a Frieren tem esse lance de conseguir esconder essa magia. E a elfa, mestre dos magos humanos, vira e fala: para vocês humanos, para esconder a magia nesse nível, vocês teriam que praticar por 200 anos. E vocês não vivem tanto. Então, para vocês, parece realmente um negócio muito inútil. Só é praticável para ela como elfa porque ela vive tanto. Mas, ao mesmo tempo, você vê que ela tem falhas em coisas que ela nunca se importou em corrigir. Ela tem uma falha que eles chamam de básica, de parar de sentir magia quando ela conjura alguma magia. E ela, tipo, bypassa isso, quase como um demônio iria bypassar isso, que é, tenho trocentas magias de ataque e de defesa, eu conheço quase todas que existem, e eu tenho muito mais mana que você, eu ganharia uma luta de atrito, ganharia uma luta de quem sabe mais magias, ganharia uma luta contra números, sim. que eu nem lido com essa fraqueza. Só que ao mesmo tempo, eu acho que é muito legal isso do sistema de poderes, justamente o fato de que, por mais que o mago seja teoricamente mais forte do que um outro, na teoria, por exemplo, no arco do exame mágico, em que tem aquelas duas meninas, uma do gelo e outra da água, lutando contra um cara que ele é claramente mais experiente que elas, né? Ele tá simplesmente dando um coça nelas. E as coisas simplesmente viram quando a Frieren fala: Ah, eu acho muito triste uma maga de água perder na chuva. Isso não existe em nenhum lugar. Você consegue imaginar isso? E daí ela simplesmente quebra a barreira, começa a chover, e a menina da água simplesmente destrói o cara que tava. Meu Deus, ela tava quase morrendo ali já. Derrotando as duas sozinho. Tanto que a Frieren ela fala assim: você com magia é muito sobre imaginação. E você consegue se É. imaginar vencendo uma especialista em água na chuva, porque nem eu Aham. consigo. E nossa, quando ela faz chover é muito bom. É um daqueles momentos épicos do anime, em questão do sistema de poder e eles se encaixando com as estratégias deles. Outra coisa sobre essas otimizações é essa pegada de por que que muitos humanos usam magias elementais, usam os elementos que eles têm à disposição? Porque isso consome muito menos mana do que ficar gerando escudos e lançando lasers o tempo todo. Por mais que seja um recurso que você sempre vai ter com você sempre vai conseguir lançar um laser, isso gasta mana. E a mana também é algo que você treina com o tempo e que aumenta com o tempo. Mas mesmo os magos humanos mais experientes não chegam a uma fração do que a Frieren tem. É, isso é muito real. Nossa, eu acho muito inteligente o quão simples é o sistema, né? Porque se você parar pra pensar, é relativamente simples. Só que complexo ao mesmo tempo. Porque ele tem, como tudo de Frieren, as suas nuances e seus detalhes, que fazem ele ser um sistema muito bem feito no geral. Eu acho que ele tem pouquíssimas falhas como um sistema de poder mesmo, né? Eu acho muito incrível essa parte, por exemplo, a Frieren, ela ficou analisando a barreira, né? A Frieren, ela analisou a barreira para conseguir quebrar ela. Ou seja, você consegue analisar como se você estivesse analisando números, magia. A Frieren faz isso o tempo todo. E uma coisa que eu acho muito interessante é como ela tá sempre muito ligada a como os humanos conseguem evoluir com magia, né? Primeiro começou com uma mestra dela, Flamme, que simplesmente criou a primeira cidade mágica, que criou escolas mágicas. Lá quando ela era. Você já falou disso, né? Lá quando ela era ainda viva, há 1000 anos atrás, antes da história começar. E a Frieren, depois ela conseguiu destrinchar os Zoltrak, que era aquela magia de demônio, e passar isso para os humanos para frente.
Assim como ela faz com várias outras coisas, assim como ela ensina a Fern, e a Fern, como aprendiz da Frieren, é simplesmente muito aprendiz dela, porque quando ela tem a possibilidade de escolher a magia que ela quiser, a Fern escolhe uma magia pra manter as roupas limpas, pra lavar roupa. E Sensacional, eu acho isso sensacional. simplesmente sensacional. É incrível, é tudo, nossa, incrível. É muito bom ela escolher justamente esse tipo de magia até para irritar a antiga elfa que acha que magia é só para poucos escolhidos, que magia é só para elite da elite, que é um negócio que a Frieren vai totalmente na contramão. A Frieren gosta de magia, ela não gosta da magia como uma ferramenta, ela não gosta da magia como uma arma, ela gosta de magia no geral. É o que você lembrou de a magia favorita dela ser a magia que cria um campo de flores. Para ela, tudo na magia é bonito, e esse desenvolvimento também. Eu acho sensacional nas lutas isso acontecer, porque é uma coisa que a gente, em outros animes, a gente vê um pouco, tem muitos animes que brincam com isso, mas, por exemplo, se eu for citar um clássico aqui, Cavaleiro do Zodíaco, lá na saga de Hades, o Xion, ele quebra a muralha de cristal do Mu, que era uma técnica de defesa imbatível e refletia todos os golpes, e ele fala: "Ah, se você conhece a técnica também, é muito fácil quebrar ela." E em outros animes, como Naruto, às vezes você vê o Naruto lutando com clones para avaliar o tempo dos inimigos, que estratégia ele precisa usar. Mas Frieren, você vai ver isso o tempo todo. E você vê que isso não é um negócio que contribui para lutas. Você vê que isso é um negócio que define lutas. Sim, Tem uma luta no final da temporada 1 em que eles falam: ah, e se a gente pular? Acho que eles estavam em 11, 12 pessoas. Eles falam: se a gente pular nós 12 contra aquele inimigo específico. O Frieren vira e fala: com certeza a gente vai ganhar, mas vai morrer gente. Tipo, não tem como aquele inimigo que está ali ganhar de todos nós juntos ao mesmo tempo. Mas alguns de nós vão perder a vida. Sendo que se a gente parar e bolar uma estratégia, só eu e a Fern entramos lá e ganhamos. nossa, sim. E eu acho tão bom, porque tem essa expectativa também sobre o poder total da Frieren, né? Apesar de que eu acho que o sistema de poder não é sobre quem é mais forte e quão forte que é aquela pessoa, porque que nem eu já falei, né? Não é sobre o mais forte, até porque o mais forte pode ser simplesmente derrotado por atuações, que é o realístico, né? Tipo, você nunca vai ver um mago que tem uma defesa muito baixa lutar sozinho. Tipo, Não só isso, mas tem um personagem que ele perde e falam que é por isso, né? Ele só deu azar. sim, sim, exatamente. Então, é muito bom isso de você ter esse negócio que não é cravado na pedra, não é tipo, porque essa pessoa é o mais forte de todos, ele vai com certeza ganhar daquele. Às vezes ele perde, né? A Frieren já falou em mais de uma ocasião que a Fern conseguiria derrotar ela. Pois é, a Frieren já falou até pra Fern que ela já perdeu 11 lutas na vida dela e só metade disso foi pra elfos, que teoricamente seriam tão fantásticos quanto ela. A outra metade foi pra humanos. E humanos que têm muito menos mana do que ela, naturalmente. Pois é, eu acho que todo mangaka tenta fazer isso, né? Eu acho que nenhum mangaka faz o que a galera da comunidade de fãs de anime fazem em questão de power scaling, de ficar comparando painéis de mangá e falar, não, tal golpe está indo a 300 km por hora, tal golpe é mais rápido que a luz. Ah, fulano desvia desse ataque elétrico, fulano é mais rápido que a luz. Nenhum mangaka escreve nessa intenção, tanto que eu lembro quando teve uma polêmica por causa de Jujutsu, que uma personagem consegue parar, desviar de uma bala no último segundo, a Maki, quando ela enfrenta a irmã dela, e a galera da comunidade usava esse painel para falar: a velocidade de uma bala é tanto, a bala chegou até perto do olho e ainda assim ela conseguiu desviar no último segundo, então a velocidade dela é tanto. E o autor teve que falar publicamente: não, não, eu me equivoquei. Se o cálculo dá isso, eu me equivoquei nesse painel, não é para ser literal assim. O demônio do arco tal, 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 que é temido pela velocidade, a velocidade dele é Mach 3. E é isso, sabe? A gente está nessa escala de velocidade, que não é Cavaleiro do Zodíaco. Tipo, temporada 2, todo mundo se move na velocidade da luz. Sim. Tanto que você vai falar de Cavaleiro do Zodíaco com seus amigos,
você fica pensando, nossa, por que essa galera vai de avião para os lugares? Tipo, é um pulo na velocidade da luz e você tá em qualquer lugar do mundo. Você deu duas voltas e aí você para onde você quer. Tipo, o Frieren, ele tem uma pegada mais realista. Tipo, não é sobre elementos, que nem Pokémon. É sobre, tipo, circunstâncias. Às vezes você só tá num dia ruim. Às vezes você só deu azar. Às vezes tá chovendo e você deu sorte. Quantas pessoas não vão fazer, sei lá, uma prova e você domina 90% dos assuntos? E aí a prova é sobre aqueles 10% que você não focou. Exatamente. E são coisas que acontecem, tipo, faz parte. E eu acho que é isso que faz a gente conseguir ter uma imersão tão grande nesse anime. Justamente coisas que são banais, assim, entre aspas, são usuais, pequenos errinhos, pequenas coisinhas que não são perfeitas que acontecem e que acontecem que acontecem no mundo real, que acontecem no mundo de Frieren. E eu acho que é isso que é tão mágico, né? Acho que essa é a magia desse mangá, desse anime, como um todo. Ele consegue fazer você realmente se sentir dentro de um universo mágico medieval que tem personagens com classes de Dungeons and Dragons. É isso. Eu acho inclusive legal, a gente, trazendo outras coisas de magos, de outras mídias. Eu acho que a J.K. Rowling uma vez falou que Hogwarts não tinha banheiros até pouquíssimos anos, porque os bruxos sabiam magias de acabar com os dejetos. Então eles iam num cantinho, faziam e magia. Mas quando você vai ver um sistema de poderes de anime, você não vê ninguém falando sobre esse tipo de comodidade, que na verdade, no universo realista, seria uma das primeiras coisas que as pessoas iriam correr atrás, sabe? Concordo, mas eu acho que o problema da J.K. Rowling, eu acho que o principal problema dela de for- no que- na questão de história é que ela pensa nas coisas depois que ela já escreveu, sabe? Eu acho assim muito fácil você falar um negócio desse depois que você já escreveu o negócio inteiro e você fala como se fosse algo que sempre aconteceu ali, né? Mas eu concordo. Eu entendi o seu ponto. Eu só queria muito falar que às vezes a gente escreve a obra pro autor, às vezes o autor escreve a obra depois que terminou de escrever a obra, sabe? Que é esse caso. Isso que é engraçado, né? Em alguns casos a gente queria até que o autor fizesse isso. A gente, tipo, se eles quisessem reescrever os últimos, vai, para não ser muito, os últimos 15, 20 capítulos de Shingeki, eu falaria, vai lá, eu vou fingir que eu não vi os 15 oficiais, publica os 15 novos, por favor. Só 15, Gui, sério? Por mim, o 15 me engana. Me engana que eu gosto, sabe? Eu não tenho esperanças em eles relançarem. Não é One Piece, que vai ser lançado tudo de novo, num pacing diferente, supostamente. Mas enfim, pra gente não desviar para esse lado, até para guardar pauta para próximos episódios, eu ia falar pra gente falar um pouco da parte mais técnica de Frieren, sabe? Falar da animação, a gente já falou tudo durante o episódio, acho. Mas só para concluir, para quem está ouvindo a gente, né, ou assistindo no YouTube, que a animação é excelente, a música é impecável, a trilha sonora, a sonoplastia, durante as lutas, durante o dia a dia, a rotina dos personagens. É um negócio que eu já conversei com a Nath em off antes do episódio, que eu acho que a opening e o ending de Frieren não tem nada demais pra mim, sabe? Tipo, eu vou sempre lembrar como a opening da Frieren, isso vai ser legal, mas não entra, tipo, no meu top 20 aberturas e encerramentos de anime que eu vou ouvir no banho, que eu vou cantar junto, que vão marcar pra sempre. Eu acho que a abertura de Frieren, ela tem muito mais aquele apego emocional depois que você já assistiu tudo, né? Do que aquele negócio, tipo, nossa, é uma música muito boa, tô viciada nessa música. Como, por exemplo, a abertura de Dandadan, que foi. Quando eu escutei a primeira vez a abertura de Dandadan, acho que eu fiquei escutando essa música sem zoeira nenhuma. Acho que umas 20 vezes sem parar. Tipo, não tô brincando, não tô nem exagerando, assim. A de Frieren não. A de Frieren é bem normalzinho, assim. Ela tem aquele tom da obra que é bem da jornada e tal, todas essas coisas. Eu acho que tem um pacing gostosinho, o som da música e tal.
Mas realmente não é nada demais. É mais aquele negócio de. Ai, a abertura de Frieren, né? Lembrei de tudo que eu assisti lá. Ela existe, mas tipo, Dandadan, a primeira abertura é tão bom Nossa que, senhora. nossa, só vendo ela eu já fiquei pensando, infelizmente vão mudar um dia. E dito e feito, sabe? Quando chegou a segunda abertura, eu falei, nossa, não chega nem aos pés. Mas é que a primeira abertura, ela foi feita tão perfeitamente, assim, os artistas que fizeram aquela abertura. É... Você já pegou pra ler a letra daquela música? Já, É já peguei impressionante. É bom. impressionante. E ela soa muito bem, a letra se encaixa muito bem, tanto em português Aham. quanto em japonês. Sim, não, ela é incrível. Nossa, é muito. Tá aí uma opening muito bem feita. Nossa senhora, fazia anos que eu não vi uma opening tão bem feita assim. Tá. Assim, eu acho que as aberturas que eu mais gostei dos últimos tempos é essa de Dandadan e a segunda abertura de Solo Leveling. Que bom também. Eu até gosto da primeira de Solo Leveling, mas eu entendo porque tem uma galera que não goste. É, mas a segunda realmente foi melhor. É que a Agora, segunda pesa, é pesada. A segunda é, nossa, muito boa. recente de anime, aberturas muito marcantes, eu acho que dá pra colocar uma ou outra boa de Boku no Hero. É. Mas é aquilo, né? Tipo, é muito boa, é marcante, é épica, mas a obra é aquilo. Por exemplo, Fairy Tail. Fairy Tail até hoje, eu coloco, acho que as 15 primeiras aberturas pra ouvir Aham. direto. Direto, tem Eu canto playlist disso. junto. Eu canto junto, começa a Nossa, tocar Fairy, where you going? Nossa, nossa, é muito bom. Quando começa The Rock City Boy, nossa, nossa, sim, sim, exatamente. puta abertura boa para um baita arco ruim. Exatamente. É assim, aquelas aberturas maravilhosas, daí você vê o que tá acontecendo e fala, meu Deus do céu. A primeira abertura de Nanatsu, nossa, Nossa, entra fácil no meu top 20 de nossa, melhores músicas de anime. não, a primeira Sem abertura de falar que, Nanatsu é muito foda. não, sem falar que o encerramento e o lance deles de falarem, não, vamos sair do clichê de encerramento triste, música nananã, chorar ouvindo Wind de Naruto, blá, blá, blá. Não, vamos fazer uma abertura mega animada, um encerramento mega animado que parece uma abertura. O Sim, não, primeiro ending de Nanatsu é fantástico. O episódio acabava e eu tava pulando ali, tipo, próximo. nossa, sim, sim. E eu acho que é assim que a gente vê, né, que música boa não significa anime bom de jeito nenhum. Nossa senhora. Eu adoro aquela música de Black Clover, que acho que é Black Rover, o nome da música. Acho que é a terceira abertura, quarta. Black Clover. Ela meio que assim. Vou pedir pro editor, por favor, deixar esse fundo. Eu Não, faço a questão. música de verdade. Editor, por favor, mantenha, tá? Quero que todo mundo curte isso. Não coloque a música de verdade, mantenha isso. Ai, É, mas, enfim. mas, E Black Clover não enfim, é um né? anime bom, né? E já Frieren tem esse negócio que é, tem, a host é maravilhosa, mas a opening e a ending é ok, é esquecível, né? Existe, né? Existe. Existe. Passou, Mas legal. uma coisa que eu acho muito bom de falar sobre a animação de Frieren é que você pode pausar. Você falou isso sobre outro anime na última vez que a gente gravou, e isso se aplica pra Frieren também. Você pode pausar em qualquer momento e tirar print, que é um wallpaper. Fantástico, né? Eu mesma fiz isso. Eu tenho um monte de wallpaper no meu computador que é de Frieren. Assim, tirado do episódio. Porque é muito lindo, gente. Pelo amor de Deus. Quando eu tava na minha adolescência, no ensino médio, final do Fundamental 2, eu só tinha o wallpaper de Code Geass. Era só robô gigante com asas de luz e era cena do episódio, não era arte de fã, nem Aham. nada do tipo. Eu acho que Frieren acerta muito nisso. Mas já que a gente passou o episódio todo falando dessas coisas boas de Frieren, de como está até agora, a gente podia falar agora um pouco sobre as nossas expectativas para a continuação. Você está lendo mangá, acho que as suas expectativas
estão indo mais longe que as minhas. Com Tipo, se eu certeza. falar a minha expectativa para os próximos 10 episódios, pô, já aconteceram no mangá, você já sabe se aconteceu ou não o que eu espero. Mas o que eu espero, o que a gente espera mais em termos de qualidade, né? Assim, primeiro que, óbvio, manter a qualidade, manter todo esse aspecto que faz Frieren ser Frieren, né? Essa coisa da hora que é esse anime, essa jornada, né? Eu acho que é a continuação da jornada, na minha opinião, é isso. Eu não vou falar mais, eu tô tentando me segurar muito pra não falar. Você não pode dar spoilers, por favor. Eu concordo, assino embaixo, falo, ó, muito bom, nota 10, continue assim, seja um bom aluno, continue entregando tudo isso para mim. E essas são as expectativas para continuação. O Frieren não decepcionou em nada, Não, tipo, mesmo da metade da obra em diante, que você já se apegou, que você está com uma expectativa, ela atende essa expectativa. Até tem um negócio que acontece no final da primeira, que parece que vai rolar uma luta no último episódio, faltando 5 minutos sim, para ele acabar. E você fala, como assim? E aí essa luta não acontece, e o porquê ela não acontece, as reflexões filosóficas ali naquele momento, é muito bom. E o encerramento, nossa, as últimas palavras ali, perfeito. Faz eu estar ansioso para Frieren. Faz eu falar, caraca, eu quero para ontem. Porque eu sei que vai ser bom. e eu acho que o fato do autor ser tão investido tanto na animação quanto no mangá me faz pensar muito que o vai manter a qualidade, sabe? Vai manter o nível. Eu acho que próxima temporada tem muitas coisas que vão ser abertas, né? Eu vou falar bem genericamente, tá? Mas a próxima temporada tem muitas pontas que vão se abrir. E, obviamente, a continuação da jornada e tudo mais. E eu acho que a animação vai ter que estar à altura e eu não tenho dúvida nenhuma de que vai estar, sabe? Eu acho que Frieren é justamente isso. É aquela obra que você não tem medo de estragarem. Perfeito, perfeito. Até porque com as coisas que vão saindo, você falou do trailer, eu também já recebi a informação aqui que todos os atores confirmaram que voltam para a segunda temporada, tá? O ator do Stark vai voltar, a atriz da Frieren, Nossa, nananã, eu sou todo muito mundo. fã do ator do Stark, meu Deus do céu. Da onde que será que eu conheço ele? Ah, sim, o ator do Stark, ele fazia ponta em Naruto, né? Ele fazia o Sasuke criança. Ele era dublê só na época. Ô louco, ô louco. Cresceu, o menino cresceu, hein? Meu Deus. Aqui tem informação. Esse menino é bom de acrobacia, viu? Nossa senhora, os mortais que ele dá. Perfeito. Não, eu gostei que eles trazem só atores grandes, né? O ator do Dragão apareceu em O Hobbit, é só uma galera de peso. É um elenco muito forte que tá vindo aí. Mas enfim, gente, pro episódio de hoje é isso. Esperamos que tenham gostado do episódio. Se está ouvindo até aqui, né? Se você não gostou, por que que você está ouvindo até aqui? O que você tá fazendo Mas com o seu tempo que você tá escutando a gente falar até agora e não gostou? Mas se você não viu Frieren ainda, por mais que a gente tenha dado spoilers aqui no episódio, corra pra ver, porque nada do que a gente que a gente falar, que a gente falou, né, vai chegar aos pés do que é a experiência de assistir, sabe? exato. E pro episódio de hoje é isso. Então, até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até, pessoal, até mais, até o próximo episódio. Tchau, tchau.